Meus irmãos, Salmo de número 121. Vamos ler juntos e vamos tirar algumas lições aqui importantes para as nossas vidas. O livro dos salmistas, daqueles que escreveram os salmos. E neste caso aqui é um testemunho também, e ao mesmo tempo é a manifestação de uma expectativa. E sempre, quando estivermos lendo um salmo, vamos pensar que quem escreveu aquele salmo está falando algo da sua experiência pessoal. Por isso que eu vou ler com os irmãos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O Senhor guardará a sua vida desde agora e para todo o sempre. Amém? Meus irmãos, então o tema desta mensagem, o Senhor te livrará de todo mal. O Senhor te livrará de todo mal. Pode ser também, Deus cuidará de ti. Este é o tema do hino que cantaremos ao final. Deus cuidará de ti e o Senhor te livrará de todo mal. Então o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? Então é como se o salmista entendesse que havia um socorro que poderia vir até ele de uma origem externa a ele. Quando ele diz assim, olha para os montes e pergunta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não era apenas um socorro, mas era um socorro de uma pessoa ou de uma personalidade que poderia trazer com segurança esse socorro, porque ele antes disso já tinha feito o céu e a terra. Então nós estamos falando de uma pessoa extremamente poderosa. Nós estamos falando de uma personalidade capaz de trazer ao salmista o que ele necessitaria, porque este que traz o socorro é o mesmo que fez o céu, e até nós estamos falando de uma potência que poderia estar disponível para o que fez os céus e a terra. Veja, por exemplo, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Outra coisa importante, que do Senhor vem o meu socorro. Mas o que significa isso? Significa, em primeiro momento, que o salmista diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Sabe, a maioria das vezes que nós caímos na vida, ou que nós praticamos coisas erradas, ou que nós experimentamos derrotas, ou que coisas ruins acabam acontecendo conosco, é porque em algum momento nós vacilamos. Vacilamos em alguma situação. Você já vacilou alguma vez? Já vacilou em alguma situação? Já aconteceu de você naquele momento ter que tomar uma decisão, mas você vacilou? Você deixou de fazer o que era certo? Deixou de tomar a decisão correta? E aí depois você chora as consequências. Então o salmista está dizendo, eu olho para as montanhas e vejo de onde me vem o socorro, porque eu quero agir preventivamente, eu não quero agir curativamente, porque a grande verdade é que ele diz assim, ele não deixará vacilar os teus pés. Por que ele não deixar? Porque eu quero que esta ação de Deus na minha vida me preserve de vacilar, me preserve de resvalar os meus pés. Se você pegar o Salmo de número 73, verso 2 e 3, pega aí, 73, verso, já preguei isso aqui recentemente, Salmo 73, verso 2 e 3, olha o que diz aqui, Salmo 73, verso 2 e 3, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés,
pouco faltou para que eu me desviasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes e invejoso ficava ao ver a prosperidade dos pecadores. Quase que eu me desviei, porque os meus olhos, ao invés de olhar para as montanhas e ver de onde me vem o socorro, eu estava olhando para a impiedade dos ímpios que prosperavam em seu caminho. Então quase que eu vacilei, quase, faltou pouco para eu vacilar. Aqui ele está dizendo: o Senhor me guardará nos meus caminhos. Ele disse assim: não deixará vacilar os teus pés. É como se o Senhor colocasse um muro de proteção ao seu redor, para evitar que os seus pés vacilem nos caminhos que você está percorrendo. Porque o que é o pecado? É resvalar os pés dos caminhos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim: luz para os meus pés é a palavra do Senhor, lâmpada para o meu caminho, para que o meu caminho seja iluminado, seja orientado, seja organizado, e que o Senhor venha em meu socorro para não deixar os meus pés vacilarem. Se eu deixar os meus pés ao léu da sorte, vou vacilar, e se eu vacilar, vou cair, e se eu cair, vou ter consequências. Então o salmista já está se antecipando, pedindo ao Senhor que venha em seu socorro, para que os seus pés não vacilem. Quanta gente está pagando hoje consequências de vacilos em suas vidas? Quantas coisas acontecem porque nós vacilamos? E vacilar significa perder o controle, deixar acontecer algo que não devia acontecer, experimentar algo que não deveria experimentar, ou às vezes entregar-se a algo que não deveria entregar-se. E assim nós vamos vacilando em alguns momentos, em alguns caminhos, e quando nos damos conta, estamos no fundo do poço, como disse Davi. E aí tem que fazer aquela oração profunda: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me do fundo do poço. Mas olha que ele está dizendo: eu vacilei por algum motivo, ou algum vacilo aconteceu, fui parar no fundo do poço, e nesta situação lá, eu precisava retirar, e tive que viver um momento de grande paciência, para passar o tempo de purgar essa mora no fundo do poço. Muitas vezes nós estamos no fundo do poço, e não sai da noite para o dia não, às vezes demora um tempo, por isso que precisa ser paciente. E para evitar isso, o que é bom? Não vacilar. E por isso que a Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa fazer vacilar. Não é isso? Mas o Senhor cuida, Ele bota os seus anjos ao redor, para que você não escorregue no caminho que o inimigo lhe traça. A Bíblia diz que o inimigo se sintam presos. É vacilar, não deixará que os pés vacilem. Quão formosos os pés dos que andam pelos caminhos anunciando as coisas boas. Mas que triste. Então o salmista olha para o céu e diz: de onde me virá o socorro? Senhor, cuida de mim, não deixe os meus pés vacilarem. E não são os pés que vacilam, é a mente que vacila, porque os nossos pés caminham por onde as nossas mentes vão conduzindo, por onde as nossas escolhas vão ocorrendo. Então pés aqui significa caminhos, mas significa muito a mente, as escolhas, as decisões, as atitudes. Então todo tempo que você estiver caminhando, pare e pense se os seus pensamentos estão conduzindo você nos caminhos do Senhor. Por isso que é importante na Bíblia: estabeleça, Senhor, os meus pensamentos. Porque se Deus estabelece os nossos pensamentos, serão os pensamentos procedentes do alto. E estes pensamentos me conduzirão pelos caminhos dos propósitos e projetos de Deus, que são bons, são perfeitos e são agradáveis, né? Não deixará vacilar o teu pé. Veja o Salmo 125, verso 2. Parece que tem aí algo interessante para nós. Como em redor de Jerusalém estão os montes,
assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Por que o salmista olhava para os montes? Porque ele tinha essa imagem, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém e a protegem, assim está o Senhor ao redor do seu povo como um grande muro de proteção das nossas vidas. É por isso que o Senhor nos socorre, porque Ele está ao redor do seu povo, ao redor da sua igreja, ao redor das famílias. E é por isso que o salmista disse: Senhor, fica ao redor da minha vida e não deixa o meu pé vacilar, não deixa o meu pé se desviar. Vamos para frente aqui, ó. É certo que não dorme o guarda de Israel, ele vai estar conosco em todo o tempo. Olha que coisa interessante. Você já imaginou quem que é mais dependente desta relação entre você e Deus? Quem é mais dependente? É você ou é Deus? Acho que é Deus. Por quê? O que acontece? Ele está lá 24 horas à sua disposição. E quantas horas você está à disposição dele? E se ele depender de você a hora que você não quer? E se ele depender de você a hora que você está ocupado com outro interesse? Mas a Bíblia diz que Ele está ali 24 horas. Você pode orar de madrugada, pode orar de noite, pode orar de manhã, pode orar ao meio-dia. Você pode procurá-lo a hora que você quiser, Ele vai estar disponível para você. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Ele está ali como um guarda de Israel, que está atento a todas as situações, a todos os momentos, a todas as possíveis investidas do inimigo. Ele está como um muro ao redor de você, Ele está como a sua sombra à sua direita, Ele está ao seu lado o tempo todo. Então Deus está disponível para a sua oração, para a sua adoração, para o seu louvor, para a sua comunhão, para a sua participação com Ele, mas Ele sempre está. Então dê graças a Deus, porque o seu Deus não faz uma situação de exclusão da sua vida. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho, Ele não fez exclusão nem acepção de pessoa alguma. Este amor de Deus é incondicional e é amplo. Nós é que precisamos saber receber este amor, saber nos relacionar com este amor, porque Deus de fato derrama em nosso coração o amor que Ele tem por nós, pelo Espírito Santo que Ele nos dá, para nos habilitar a amá-lo nesta mesma qualidade com que Ele nos ama. E é por isso que nós temos que nos aperfeiçoar na vida espiritual. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que buscar a santificação. E santificação não é o beatismo, não, é a palavra, a fim de nos ajustarmos a esses valores e princípios sustentados pelo Espírito Santo, que nos vai guiando em toda a verdade. E ainda acrescenta dizendo que a verdade é a palavra do Senhor. O Espírito nos guia em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade, que Ele utiliza para nos conduzir. E consequentemente, Ele vai nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho que você deve seguir. Eu sou a verdade que você deve aceitar, e eu sou a vida que você deve experimentar. Então o Espírito Santo nos conduz nisso aí, e quando nos conduz nisso aí, os nossos pés não vacilam, porque estão encaminhados no caminho do Senhor. Por isso que diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e até quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho. É um caminho que ela adota, um caminho que ela estabelece dentro de si mesmo, como uma crença, como um propósito, como um estilo de vida, como a naturalidade de uma vida. E se eventualmente esta pessoa se desviar, foi porque houve um vacilo em algum lugar, em algum momento, em algum tempo. Mas se nós quisermos manter a nossa trajetória, o Senhor está ao nosso redor, arma um muro como que em redor de Jerusalém, e traz sobre nós a proteção de uma cidade protegida, cuidada, de uma vida protegida, de uma vida cuidada. Por isso que o Senhor cuidará de ti. O sol não te molestará, nem a lua te molestará. Não significa que você, se ficar exposto ao sol, não vai ter futuramente um câncer de pele. Pode ter. Nós não estamos falando disso, estamos falando de qualquer que seja a situação.
Deus está cuidando do caminho para que você evite as moléstias do caminho, ou as dificuldades do caminho, seja ao longo da sua vida e em todo o tempo da sua vida. Assim como o luminar maior ilumina o dia, o luminar menor ilumina a noite, no seu dia a dia, você terá o cuidado especial do Senhor, andando nos caminhos especiais do Senhor. Tanta coisa nós evitamos quando ajustamos os nossos caminhos aos caminhos do Senhor. Tantas coisas nós evitamos quando nos submetemos à liderança do Espírito do Senhor. E tantas desgraças experimentamos quando destruímos os caminhos do Senhor, quando nos divorciamos dos caminhos do Senhor. Então, o que o salmista está dizendo, eu sei que o meu socorro vem do Senhor. E esse socorro que vem do Senhor não deixa o meu pé vacilar, não deixa eu me desesperar no meio das situações da vida. Ele me dá sustentação. Ele será como uma sombra à minha direita. Ou seja, Ele estará presente na minha vida o tempo todo. Se eu percebê-lo na minha vida e na minha jornada, Ele estará como um companheiro de viagem. E eu poderei ser chamado amigo de Deus, como Abraão foi chamado amigo de Deus. É bom ser chamado amigo de Deus, por caminhar com Ele, por compartilhar com Ele a vida, por compartilhar com Ele os sentimentos. Olha só então, o verso 7, o Senhor te guardará de todo o mal. Esse é o tema da nossa mensagem. O Senhor te guardará de todo o mal. Aqui tem implícita uma experiência de fé. Nós não sabemos o que vai nos acontecer no dia de amanhã. Queremos ordenar a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus, na expectativa de que essa ordenação nos conduza por caminhos onde não vai haver vacilo, onde não vai haver escorregão, onde não vai haver destruição, onde não vai haver molestação, nos orientando pela sua santa palavra. E o poder todo grandioso dele, que fez os céus e a terra, vai estar na nossa experiência pessoal, pelo seu Espírito que nos conduz. É esta crença de que o Espírito Santo opera em nós. É esta crença que o Espírito Santo aplica a palavra de Deus aos nossos corações. É esta crença que nos inspira da parte de Deus a construir uma jornada e organizar a vida de acordo com os propósitos de Deus. E o salmista está convencido que Deus vem ao socorro dele, que não vai deixá-lo ao léu da sorte, que não vai abandoná-lo. Isso aqui pressupõe que ele conhece Deus, que ele sabe quem é Deus, que ele sabe o poder de Deus, que ele conhece todas as possibilidades de Deus. É diferente do ímpio que não conhece Deus, que não sabe de que está falando, não sabe qual é a potencialidade de Deus, nem como Deus age, nem como Deus o encontra, nem como ele encontra Deus, nem como estabelece com Deus uma relação criativa, construtiva, nem como estabelece um projeto de oração com Deus. Então esse é o que desconhece a Deus. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que conhece, uma pessoa que entende, uma pessoa que sabe que ele está tratando com Deus que fez os céus e a terra, que é poderoso e que estabelece perante a vida dele um cuidado especial que chega a não deixar os pés dele vacilarem. Então é um Deus que cuida e cuida de tal maneira que às vezes ele fecha para que os nossos pés não vacilem. Então ele te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A alma é a sede da nossa vida aprendida. A alma é a nossa capacidade de imaginar, pensar, decidir, escolher, adiar, retardar. A alma é o centro de nossa vida, com toda nossa potencialidade de escolher, de decidir, de construir, de não construir. Então, ele guardará o centro da sua vida, aprendida, compreendida. O Espírito dele trabalhará na formação da sua mentalidade, da sua identidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque a mente é o lugar, é a sede da vida aprendida.
E o Senhor quer nos alcançar na mente para reestruturar o conteúdo da nossa maneira de pensar sobre as coisas espirituais, sobre o Deus poderoso da criação, sobre o que a palavra do Senhor ensina, a fim de que as nossas mentes não fiquem produzidas ou construídas por esta situação que jaz no maligno muitas vezes. É para que nós tenhamos uma percepção diferenciada das coisas do Senhor. Então Ele guardará nossa alma de não sermos levados ao revés por pensamentos que vêm até nós, que se estruturam em nós, mas que não tem nada a ver com o propósito de Deus, e vão construindo as nossas vidas a revelia do propósito de Deus. Quando Deus cuida de nós, Ele vai cuidar da nossa mente, da nossa alma, do nosso interior. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, significa o Senhor guardará os seus caminhos, as suas jornadas, por onde você andar. Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Então Ele fará sobressair a coisa certa que está na sua vida, a coisa certa que está nas suas intenções, a coisa certa que está nas suas escolhas. Ele fará o seu caminho se estabelecer dentro desta identidade. Por fim, Ele está conosco desde agora e para sempre. É uma presença permanente na nossa particularidade, na nossa individualidade. Não é pontual, é de agora e por toda a eternidade.